Cristo nesta noite. Meus irmãos amados, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar estudando a Bíblia. Vamos para o livro de Neemias, onde lemos o texto básico, capítulo 10, primeiramente. Irmãos amados, por isso que o santo apóstolo Paulo disse, toda a escritura é divinamente o que, meus amados irmãos? Inspirada e proveitosa. Toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Se você não achar alguma coisa de proveito, a culpa é sua. Irmão, mas eu li e não achei nada. Problema seu, glória a Jesus. Mas que tem proveito até nas genealogias. Até nas genealogias tem algum proveito, tem alguma lição. Nós é que a nossa limitação é grande e não conseguimos extrair o proveito que tem ali, né? Mas que tem, tem. É só orar a Deus, pedir ao Senhor, buscar outras pessoas que receberam revelação de Deus. O pregador e o crente, de um modo geral, ele tem que ler a Bíblia e ler livros de comentários bíblicos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, os homens de Deus do passado ou do presente que têm conteúdo, é um talento dado por quem? Eles descobrem pela graça, não é pelo poder deles, pela sabedoria deles. É um esclarecimento vindo do céu, de Deus. Está escrito que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Está escrito no Evangelho de São João. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E tem pessoas que receberam mais do que a gente. E a gente tem que buscar nessas pessoas, não é? Um presidente americano, que eu não estou lembrado bem quem foi, ele disse, Deus me deu juízo, mas eu acho pouco. Aí eu vou buscar no juízo daqueles que têm mais do que eu. Glória a Jesus, né? Deus me deu juízo, mas eu acho pouco. Então eu vou buscar naqueles a quem ele deu mais, né? Mas tem gente que acha que já tem o juízo do mundo todo. Então, esses não leem, esses não veem a doutrina, porque eles acham que já tem um juízo maior do que o de todo mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, nós vamos... pastor Valdo, o senhor que está mais próximo aí, vamos ver aí, meus amados irmãos, em Neemias capítulo 10, o irmão me ajude. Capítulo 10, Neemias, versículo 30, ou melhor, capítulo 9, versículo 38. Os irmãos estão lembrados, nós estamos meditando numa coisa que não podemos esquecer. Os irmãos estão lembrados que houve um estudo, quando eles voltaram, Neemias chamou Esdras, o sacerdote que conhecia bem a Bíblia, e Esdras deu um estudo de quantos dias? Vamos ver se essa igreja nunca mais vai esquecer isso. Esdras, o sacerdote, na volta do cativeiro, deu um estudo bíblico de quantos dias, irmãos? 24 dias. Bíblia de manhã até a tardinha. Do amanhecer até o pôr do sol. Irmão, e o estudo da Bíblia produz mudanças. O estudo da Bíblia produz atitudes. A palavra de Deus produz novidade nas nossas vidas. E eles, quando terminaram os estudos, fizeram primeiro confissão de pecado. Capítulo 8, o estudo bíblico. Capítulo 9, confissão. E capítulo 10, tomada de atitudes, tomada de decisões. Se você vem para a igreja e volta sem tomar atitudes, você fez muito pouca coisa. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta a nós tomarmos atitudes. E eles tomaram algumas atitudes. Primeiro, nós já meditamos com a graça de Deus, que eles tomaram a atitude de não casarem mais as filhas nem os filhos com pessoas pagãs, com pessoas que não eram crentes, com pessoas que não eram da aliança. Depois eles tomaram a atitude de guardarem o dia do Senhor. Quem está lembrado disso? Alguém lembra disso aqui? Guardar o dia do Senhor. E nós provamos por inumeráveis vezes que na nova aliança, o dia do Senhor qual é? É o primeiro dia da semana. Existem 8 referências. Para o povo da antiga aliança era o 7º dia. Por quê?
Porque eles estavam na velha criação. Com a ressurreição de Jesus, gerou-se uma nova criação. Então, o sétimo dia lembrava a velha criação. E com a ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, a ressurreição de Cristo mostra uma nova criação. Então, a nós cristãos da nova aliança, está na Bíblia. Não foi Constantino, não foi Severino, nem Bertolino que criou o primeiro dia da semana. Glória a Deus, né? Você vai ver muita gente boba falando de Constantino, que os ossos do pobre do Constantino estremecem na sepultura. Gente mentindo com o nome dele. Gente que diz que foi Constantino quem inventou a doutrina da Trindade. Gente que diz que foi Constantino que inventou a guarda do primeiro dia da semana. O pobre do Constantino, irmão, no dia do juízo, vai se levantar todo esbagaçado. Glória a Deus, de tanta calúnia que dizem com aquele miserável, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus que eles tomaram a atitude de guardar o dia do Senhor. E agora eles tomaram a atitude, quando eles chegaram lá, a casa de Deus estava o que, irmão? A igreja, a religião do Antigo Testamento estava espatifada. Nós vimos a semana retrasada, na terça-feira que hoje estão com 15 dias, que os levitas e os sacerdotes e os trabalhadores do templo, o que foi que eles fizeram? Quem lembra? O que foi que eles fizeram? Por falta de sustento, por falta de manutenção do templo, por falta de assistência, foi que eles fizeram. Quem lembra o que foi que os sacerdotes, os levitas, os que trabalhavam na igreja, no templo do Velho Testamento, foi que eles fizeram? Eles foram embora. Estão lembrados, irmãos amados? E a casa do Senhor ficou abandonada. Por quê? Porque ninguém cooperava mais, a avareza tomou conta, o pecado tomou conta, e eles deixaram de contribuir, deixaram de dizimar, deixaram de ofertar, e a casa de Deus ficou desamparada, abandonada. E, meus amados irmãos, eu creio que Satanás, quando Satanás olhava para o templo, e via o templo destroçado, quando ele via as paredes caídas, quando ele via que não tinha sacerdote ministrando, quando ele via que não tinha levita cantando, quando ele via que não tinha incenso, quando ele via que não tinha holocausto, quando ele via que não tinha orações, quando ele viu que só tinha urtiga e mato, onde era o templo de Salomão, o que vocês acham que Satanás fazia quando ele olhava para essa desolação do templo? Me diga, o que lhes parece? Me ajudem a raciocinar. O que é que Satanás fazia? Se um dia Satanás passar por essa igreja e ver essa igreja caída, sem ter ninguém para congregar, a luz cortada, a água cortada, essa e todas as nossas igrejas, o que é que vocês acham que Satanás vai fazer se ele passar pelas portas das nossas igrejas e ver o mato cobrindo? Satanás vai fazer o que, meus amados irmãos? Vai dar gargalhada, irmão. É uma vontade de Satanás. Satanás, ele tem os instrumentos dele. Satanás, ele tem os vasos dele no governo, tendo influência lá no governo. Satanás tem os instrumentos dele nas redes sociais. Satanás tem os instrumentos dele de todas as formas, em todos os lugares. Ele tem, porque o prazer de Satanás é ver a obra de Deus destruída. Só que ele não está conseguindo. Porque nesses últimos meses eu inaugurei, só em 30 dias eu inaugurei 6 novas igrejas. Em lugares, irmão, que ninguém vai. Ninguém vai. Lugares que eu nunca fui. Glória a Deus. No Alto Sertão. Os homens de Deus, os pastores, são verdadeiros heróis. Num tempo desse, numa crise dessa. Eu inaugurei uma igreja num lugar chamado Valha-me Deus. Entre as muitas, foi só no mês, mas o nome do lugar, Valha-me Deus, é o nome do lugar. Para os irmãos terem uma ideia. Mas, meus amados irmãos, ali eu inaugurei uma casa de oração que é um verdadeiro palácio. Os irmãos precisam ver. Com esse modelo novo que nós, pela graça de Deus, temos adotado, quem chega no povoado já avista a Assembleia de Deus, é uma coisa mais linda ali. Com a fachada alta. Já com esse modelo da fachada nova, da mesma que está sendo feita lá no bairro dos Irmãos, que já chama atenção, não já chama, irmão, aquela igreja? Diz que quem passa ali no Alto da Alegria olha do ônibus para ver a construção.
Então, irmãos amados, e não só foi lá, porque não dá tempo de dizer todos, mas em 30 dias foram 6 inaugurações. Inaugurei a igreja aqui em Maceió, num lugar onde o carro não chega. O veículo não chega, tem que deixar o carro lá em cima e descer a escadaria até lá embaixo. E a igreja é uma coisa linda, uma boneca, uma subcongregação do Ouro Preto, que os irmãos se empenharam, um doou o terreno e outros se empenharam e fizeram a congregação. E está lá uma coisa linda. Satanás, ele fica furioso, irmão. Ele quer ver as drogas, isso ele quer ver. É verdade ou não é, irmãos? Ele quer ver a cachaça, ele quer ver o povo bêbado, ele quer ver o povo drogado, ele quer ver o povo virando criminoso. É isso que o diabo quer ver. Mas a bandeira ensanguentada do Calvário, ela tem que ser levantada. Quem pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré? Então, irmãos, a casa de Deus lá em Jerusalém estava destruída. A obra estava o quê, meus amados irmãos? Parada. A obra estava parada. Glória a Deus, e não tinha incenso, não tinha holocausto, não tinha lenha, nem lenha, irmão, nem lenha para queimar um holocausto não tinha, porque não tinha quem cooperasse com a lenha. É porque não dá tempo de ler todos os detalhes. Foi preciso levantar uma oferta para alguém dar lenha para queimar no altar de Deus, porque não tinha lenha. O altar estava apagado, e a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o... Mas naquele tempo não tinha lenha para queimar no altar, porque cada um cuidava da sua própria casa. Um espírito de avareza tomou conta do povo de Deus. E nós vemos isso lá em Ageu. Eu li, mas é bom sempre rever, porque o auditório nunca é o mesmo, né? De uma terça-feira para outra, sempre muda o auditório. Vê o que era que eles faziam. No livro de Ageu, você pegando a Bíblia, você vai ver lá em Ageu, voltando de Mateus, você vai passar por Malaquias, você vai passar por Zacarias, e você vai chegar a Ageu no capítulo 1. O que era que eles estavam fazendo? Ageu fala 1 e 2 de Ageu. Glória a Deus. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Agora o versículo 4, glória a Deus. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Pronto. Ageu foi daquela época, pastor. Ageu foi daquele tempo. Ageu, Malaquias, Zacarias, eles foram profetas ali daquela quase que da mesma época. E Ageu se levanta e diz: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas. Olhe essa tradução é muito boa, essa corrigida. Eu gosto de muitas traduções, porque cada uma esclarece mais do que eu. Essa está excelente. Casas o quê? Os judeus estavam morando em casas o quê, meus amados irmãos? Estucadas. E eu fui procurar o que é estuque. O estuque original. Hoje, se você for de gesso, você está dizendo está estucada. Mas o original, a palavra estuque no original, eu fui procurar e diz assim: é uma massa branca ou policromada. Quer dizer, ela pode ser branca ou pode ser colorida. Policromada. Composta de cal, areia fina, pó de mármore e gesso. De origem oriental. Esse tipo de acabamento foi originado no Oriente. Foi aplicada na arte romana. Passou do passado, entrou na era romana e foi introduzida em Portugal pelo italiano João Grossi, em 1776. Então, uma casa estucada era o quê? Era um luxo. Veja só, era feita de cal, areia fina, pó de gesso e pó de mármore. Glória a Deus. Aleluia. E eles moravam em casa assim. E a casa de Deus? Eles moravam em casa assim, os judeus. E a casa de Deus, olha aí o texto. Eu queria que vocês lessem. E eu queria que vocês pegassem aquele lapisinho que eu já aconselhei a vocês, o marca-texto, para vocês marcarem na Bíblia de vocês. 1, 2, 3. Todo mundo acompanha o pastor. 1, 2, 3. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O problema não era eles morarem na casa estucada, não. O problema não era eles morarem na casa estucada. Se Deus lhe der dinheiro, more numa casa de luxo. O problema não é esse.
O problema é que eles moravam em casa estucada e a casa de Deus abandonada. Eis o problema. Ô pastor, eu não posso morar numa casa boa, não. More. More, faça um almoço e me chame. Glória a Jesus. Não é pecado, não. Como eu já fui comer lá na casa da serva de Deus, não foi? Eu estou lembrado, glória a Jesus. E com saudade, glória a Jesus. Aleluia. Não é, irmão? Aleluia. Pode morar numa casa estucada, irmão. Aqui não está sendo combatido, não é você morar numa casa estucada, não. Você pode morar numa casa estucada, pode morar. Depende de Deus lhe dar o quê, meus amados irmãos? Condições. Deus não está combatendo que ninguém mora em casa estucada. O problema é que eles moravam em casas estucadas e o templo do Senhor, a religião, estava o quê, meus amados irmãos? Abandonado, deserto. Meus amados irmãos, isso é sinal de decadência espiritual. Pastor, o dízimo salva? Não. O dízimo não salva. Nada salva. A única coisa que salva é a graça mediante a fé. Pela graça sois, mediante o quê? Isso não vem, é dom de Deus. Dízimo não salva, roupa não salva. Nada salva. Quem salva é a graça. Agora, como é que eu vou provar que sou salvo? Eis o problema. Bom, o ladrão da cruz, ele foi salvo nu. Você sabia que aquele paninho que tem nas imagens foi a piedade cristã que colocou na Idade Média? Mas o crucificado não tinha pano. Era nu, pelado. Que era a vergonha da cruz. O ladrão da cruz foi salvo nu. Foi ou não foi, irmãos amados? Mas vamos dizer que ele saísse da cruz. Tivesse a oportunidade de arrancar os pregos e ele saísse da cruz. Ele poderia continuar nu pelo meio do mundo? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Nu, pelado, glória a Deus. Não. A pessoa é salva pela graça, mas ser salvo pela graça não quer dizer que a gente pode viver de qualquer jeito. Não. A graça ensina. A Bíblia diz, eu acho lindas as escrituras, lá no livro de Tito, diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o que, irmão? Salvação a quem? Aí diz assim, ensinando-nos que a graça perdoa, a graça salva, mas a graça educa. Graça que não ensina, graça que não educa, não é graça, é desgraça. A graça nos orienta. A graça, nós somos salvos de graça, mas a graça nos educa. Paulo disse, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou dizimista, eu não sou salvo porque dou dízimo. Eu dou dízimo porque eu sou salvo. Eu visto roupa não é para ser salvo. Eu ando vestido decentemente, não é para ser salvo. Eu visto decentemente porque Jesus já me salvou. Quem pode dizer glória a Deus nesta hora? Toda coisa que a gente faz na igreja não é para se salvar. Tudo que a gente faz na vida cristã não é para se salvar. É o fruto da salvação. É o fruto da salvação. Então o dízimo é a mesma coisa. As ofertas que nós damos não é para nos salvar. Não é para ser abençoado. Ah, irmão, eu vou dar para Jesus me abençoar. Não. Você dá em gratidão a Deus. Você dá por amor. Você dá por alegria. Você dá porque você é salvo. Quem foi que deu mais? Deus ou você? Deus deu a você? Quem é que deu mais? Deu Deus a você ou você a Deus? Quem é que deu mais? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê, meus amados irmãos? Irmão, Deus deu o maior. Aquilo que a gente dá a Deus é insignificante. Tem crente que quando recebe 10 mil reais, quando ele só ganha um salário mínimo, ele dá o dízimo. 97 reais. Ou 90, sei lá quanto é. Glória a Deus. 90, que mudou tão pouco que a gente nem lembra mais. 95,40. Ele dá com alegria. Mas se ele ganhar 10 mil, se receber uma bênção de 10 mil, quando ele pegar o humilde e dar o dízimo, ele diz, eita que é tanto. Meu Deus do céu, que mentalidade. Aleluia, não é verdade, irmão? Eita que é tanto, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o dízimo, nós vamos aprender hoje, é uma doutrina talvez para alguns dias.
Em primeiro lugar, o que significa a palavra dízimo? A palavra dízimo no hebraico é marser. E no grego é dexatem. Significa 10% de alguma coisa. Seja o que for. A 10ª parte, em hebraico e em grego, significa o quê? Por exemplo, se aqui tem 100 pessoas e nós separarmos 10 pessoas, o que é, aquelas 10 pessoas é o quê? É o dízimo. Se aqui nós temos 1000 pessoas e nós separarmos 100 pessoas, essas 100 pessoas que foram separadas é o quê? Então só é dízimo se for a 10ª parte. Porque a palavra hebraica maser e a palavra grega dexatem significa a 10ª parte. Existe uma religião que antigamente não cobrava dízimo e hoje está cobrando. E é uma religião muito grande e hoje eles estão cobrando dízimo. Só que o dízimo para eles é qualquer coisa. Tem as pessoas que vão na casa recolher os dízimos dos fiéis, e a pessoa é dizimista, e dá o nome, e tem os coletores que vão nas casas buscarem. E a pessoa diz, eu sou dizimista, mas ele ganha 5 mil reais e ele dá 10 reais por mês. E diz que é dizimista. Eles não entenderam o que é dízimo. Dízimo só é dízimo se for a 10ª parte. Porque a palavra dexatem, no grego, e maaser, em hebraico, quer dizer a 10ª parte. Deus determinou desde o princípio do mundo que tudo que Ele colocar na nossa mão, nós podemos administrar os 90. Agora, a 10ª parte, nós não podemos administrar, porque desde o princípio do mundo, que a 10ª parte é dele. Aleluia! Meus amados irmãos, e eu fiz aqui algumas observações que fui buscar no juízo dos outros. Fui buscar no juízo dos outros, de pessoas que têm juízo mais do que eu. O dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. Não foi a igreja quem inventou o dízimo. Não foi a igreja quem inventou o dízimo. Não foi nenhuma religião que inventou o dízimo. O dízimo é antes das religiões. É do princípio do mundo. Você vê que quando Abraão ele vai encontrar Melquisedeque, que era rei de Salém, que não era nem do povo de Deus, ele era dos jebuseus, ele era de Jerusalém. Lá no meio daquele povo tinha alguém que conhecia o Deus Altíssimo. Diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus. Eles não eram do povo dos judeus, eles eram de outro povo, mas que conhecia o Deus Altíssimo. E lá, muito antes do judaísmo, muito antes do cristianismo, muito antes de qualquer religião, eles lá já entregavam o dízimo. E Abraão reconheceu. Abraão também era dizimista. Quando ele viu Melquisedeque, ele somou os despojos, tirou a 10ª parte e entregou a quem? Entregou a quem, meus irmãos? Melquisedeque. Não foi a Assembleia de Deus que inventou dízimo, não foi a Igreja Batista que inventou dízimo, não foi a Igreja Presbiteriana que inventou dízimo, e nem foram os judeus que inventaram dízimo. O dízimo foi um princípio estabelecido por Deus desde o princípio do mundo. O dízimo não é invenção da igreja. O dízimo não é dar dinheiro à igreja. Eu vou levar o dinheiro da igreja. Não, irmão. O dízimo é do Senhor. É para o sustento da igreja, mas o dízimo é do Senhor. O dízimo não é opcional. Eu dou se eu quiser. Claro, você dá se quiser, mas é mandamento. É mandamento do Senhor. O dízimo não é oferta. Não. O dízimo é uma dívida que você está devolvendo, que você está dando ao legítimo dono. O dízimo não é sobra, o dízimo é primícia. Por que é que muita gente não dá o dízimo? Porque diz, eu vou dar se sobrar. Irmão, quem foi que já ouviu dizer que Deus é digno de sobra? Isso é uma ofensa a Deus. Você dá o dízimo se sobrar, você está ofendendo a divindade. Porque na minha concepção e na concepção bíblica, Deus é digno das primícias. Você sabe o que quer dizer a palavra primícia? Quem sabe o que quer dizer a palavra primícia? Primeiras. O Deus a quem eu sirvo não é digno de sobra, Ele é digno das primícias. E o próprio Cristo, quando veio à terra, disse, buscai primeiro, o que, meus irmãos? O reino de Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai ficar abençoado. Você sabe por que é que tem gente que ganha um salário mínimo e vive bem? E tem gente que ganha 10 salários e vive mal, devendo no cartão de crédito. Graças a Deus que vocês não conhecem ninguém nessa situação.
Mas tem gente que ganha 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, e o cartão de crédito estourado, o motor do carro batido, e já tomou o cartão da sogra emprestado, já tomou o cartão do sogro, já tomou o cartão do cunhado, já tomou o cartão do vizinho da direita, já tomou o cartão, estourou o vizinho da esquerda, e vigia que ele vai pegar o teu. Queima ele, né? Glória a Deus. Antes que ele chegue lá, glória a Deus. Porque Deus na vida dele não é prioridade. Deus é sobra. É se sobrar. Irmãos amados, eu não aprendi assim. Eu aprendi que Deus é Deus da primícia. Aleluia. Quando a gente honra o Senhor com a primícia, a bênção fica no resto que ficou. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o dízimo não é um peso. Ai, irmão, meu Deus do céu, eu vou dar o dízimo. Glória a Deus, não é? Fazer como crente. Teve um crente que, pastor Edson está aqui, sabe dessa história. Eu não conto aqui história que eu não possa contar, matar a cobra e mostrar a cobra. Glória a Deus. Mostrar o pau, não, mostrar a cobra. Pastor Edson sabe dessa história. Um crente estava disciplinado lá para a banda de Major Isidoro e veio morar aqui perto de Maceió, em uma cidadezinha do interior, e pedir a carta. Pastor Edson está aqui sentado ao lado, não queria dar, porque o crente era desajustado, era desmantelado. Mas o irmão, o pastor que recebeu lá, isso há 35 anos passados, a igrejinha pequena, e o pastor disse: ô pastor, me dê a carta dele para ele me ajudar lá. Oh meu Deus, chorou tanto que o pastor Edson deu a carta a pulso. Glória a Deus. E ele foi para lá. Quando chegou lá, aí tomou a primeira ceia. Ele morava na casa de um filho. Aí o filho disse: pai, o senhor tomou a ceia hoje, amanhã nós vamos a outra cidade vizinha, que lá até hoje não tem banco, é uma cidadezinha pequena que não tem banco, o senhor vai receber a aposentadoria, no tempo do Sarney. Glória a Jesus. Que os irmãos lembram que era um pacote de dinheiro desse tamanho, não valia nada. E quando tiraram o dinheiro, um pacote de dinheiro bem assim, o filho era crente direito, disse: pai, nós vamos agora passar na casa do pastor e deixar o dízimo lá. E ele disse: ô meu filho, falava assim, e carece. Aí o filho disse: pai, olha, o senhor está morando na minha casa, e eu vou logo dizer ao senhor, eu não quero ladrão na minha casa. Porque a Bíblia diz que na casa do ladrão vem o rolo voante, come a madeira, come as pedras, e eu não quero que o rolo voante coma a minha casa. Nós vamos passar na casa do pastor e vamos deixar o dízimo. Mas meu filho... Aí o filho tirou um pacotinho bem assim, né, de dinheiro, não valia nada. Aí eu disse: meu filho, e é isso tudo? Aí o filho disse: pai, isso tudo o quê, pai? É o dízimo do senhor. Eu disse: meu filho, eu não sei se eu devo, não. Ele disse: pai, o senhor tomou a ceia ontem, já quer roubar hoje? O pastor Edson está ali, está rindo, glória a Deus. Aí ele disse: oh, meu filho, me diga uma coisa, para tomar ceia, carece dar o dízimo? Ele disse: pai, um cristão salvo, pai, ele dá o dízimo do Senhor. Tomar ceia e roubar é pecado. Ele disse: ô ceia cara, se eu soubesse não tinha querido. Ele achou que estava pagando a ceia. Um tiquinho de pão e um taquinho de pão e um tiquinho de vinho. É caro demais, não é, irmão? Glória a Deus. Está lembrado, pastor, essa história? Ele está ali, glória a Deus. Quando eu contar uma história, depois do culto, você me pergunta, que eu digo onde foi, quem foi. E se foi sua avó, eu digo: foi sua avó. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos amados, tem gente que a mentalidade é assim, irmão. A mente é assim. Você não pode fazer, vai fazer o quê, né? Foi uma briga para o velho dar o dízimo do Senhor. Então, meus amados irmãos, o dízimo não é um peso, o dízimo é uma bênção. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com o quê, meus amados irmãos? Com alegria. Você vai encontrar as seitas heréticas e você vai encontrar os inimigos do dízimo dizendo que o dízimo é coisa da lei. Não, eu estou na graça, e quem está na graça não tem obrigação de entregar dízimo do Senhor. Isso é conversa, isso é balela dos crentes, dos protestantes, e eu estou na graça. E algumas religiões, até chamadas de protestantes, combatem o dízimo e até desvia crente. E o crente fraco na fé, eles chegam no ouvido do crente e diz: olha, venha para a nossa igreja, que a nossa igreja é boa porque ela não dá o dízimo. E eu fui procurar essa religião. Vocês conhecem, é uma religião bem conhecida, bem tradicional, uma religião protestante, mas bem conhecida, bem tradicional, que não dão dízimo. Mas, irmão, lá na igreja deles tem 7 tipos de oferta. Tem a oferta da missão, tem a oferta das viagens, tem a oferta da manutenção do templo, tem a oferta da piedade,
que é assistência. Aí eu sei que parece que são 7 ofertas. Quando termina, dá 3 dízimos do que a gente dá. Combate o dízimo, mas a igreja tem várias e várias ofertas que ultrapassam 2 tantos de dízimos que nós damos. Então, isso é uma incoerência. Como é que você diz que não existe dízimo e a sua religião, para se manter, tem que dar ofertas que superam 2 dízimos? Então, isso chama-se incoerência, não é verdade? Não é verdade, é uma coisa que não é insana. O dízimo, irmãos amados, ele não é da lei, ele é antes da lei. Abraão viveu no tempo da lei ou viveu antes da lei? Antes da lei. Vamos para Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Foi muito antes de Moisés, nos primórdios da humanidade, nos primórdios de quando dos primeiros habitantes da terra, as primeiras civilizações, elas já davam o dízimo do Senhor. Gênesis 14, 20, depois Gênesis 28 e 22. Glória a Deus. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Isso aí, 28 e 22. Isso aí foi nosso pai Abraão que entregou o dízimo a quem? Onde está a igreja do Senhor? A quem foi que Abraão entregou o dízimo, irmãos? Outra coisa, você não pode administrar o seu dízimo. Abraão era o nosso patriarca, Abraão era o pai da fé. Ele poderia dizer, eu mesmo vou eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar de cesta básica, vou comprar de cimento para a casa de um pobre, vou dar ali, vou mandar para acolá. Não. O dízimo só é dízimo se você entregar àqueles que estão legitimamente ordenados para administrarem. Porque você já pensou se todo crente administrar o dízimo? O que era que iria acontecer hoje aqui? Uma hipótese. Se cada crente dissesse, não, eu vou mandar meu dízimo para ali, eu vou mandar para acolá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que era que aconteceria com a igreja? Fecharia o quê, meus amados irmãos? As portas. Isso é um outro assunto que nós vamos tratar em outra ocasião, mais na frente, nesse estudo mesmo. Mas o dízimo foi entregue a Melquisedeque. E eu pergunto, foi na lei ou foi antes da lei? A lei foi dada por Moisés. E Moisés veio 430 anos depois de Abraão. Então o dízimo não é da lei. Quando alguma pessoa ignorante vier dizer para você que não dá o dízimo porque é da lei, você mostra para ele que Abraão viveu 430 anos antes da lei. Então o dízimo não é da lei, isto é uma falácia, isto não procede. 28 e 22, veja que o costume era antigo. O costume era antigo. Jacó, nós vemos aí o nosso pai Jacó falando. Por favor, ele fez um voto a Deus. Ele era um crente meio desconcertado, mas sempre quando há um conserto na vida do crente, ele conserta o bolso também. Glória a Deus. Veja aí, por favor. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí, nosso pai Jacó, que era neto de quem? Vê se a igreja é bem doutrinada na Bíblia. Jacó era neto de quem? De Abraão. Você vê que aqueles patriarcas, eles já tinham o santo costume de dizimarem seus rebanhos, de dizimarem suas colheitas. Claro que não era dinheiro. Não era dinheiro porque naquele tempo não havia papel moeda. Algumas pessoas ignorantes dizem, não, dízimo era para levar saco de trigo, dízimo era para levar saco de batata, de inhame, de macaxeira, não era dinheiro. Meu irmão, como era que eles iriam trazer dinheiro se não tinha moeda? Isso chama-se, não é santa ignorância, é burra ignorância, glória a Deus. Né? Os irmãos sabem que nos tempos passados existiu escambo. As pessoas que têm um pouquinho de conhecimento sabem o que era o escambo. Era a troca de mercadorias. Eu fazia farinha e esse aqui plantava arroz. Eu precisava de arroz, não existia dinheiro, não existia papel moeda. Eu precisava de arroz, eu dava 2 quilos de farinha a ele e ele me dava 3 de arroz. Glória a Deus. Isso chama-se um escambo, né? E é a mesma coisa de hoje. Claro que hoje já pensou você chegar aqui com um saco de farinha na cabeça para entregar aqui na igreja. Por que, irmão, você trouxe essa farinha? Porque a Bíblia diz que era para trazer a farinha. Então, oh, glória a Jesus. Isto é santa ignorância. Porque não havia dinheiro como há hoje. Mesmo muitos anos depois que inventaram o dinheiro, deu trabalho para o dinheiro se
minar, para se espalhar entre as sociedades, foi uma coisa que demorou séculos para poder ficar uma coisa comum. Então, vamos ver se nós aprendemos. 2 homens dizimistas antes da lei, somente como exemplos, mas houve muito mais. Quem foram? Vamos ver se essa igreja está aprendendo a lição da palavra de Deus. Quem foram 2 dizimistas antes da lei? Abraão e Jacó. Bom, se Abraão e Jacó foram dizimistas, consequentemente Isaac foi dizimista, consequentemente os patriarcas foram dizimistas, e todos os piedosos e tementes a Deus do passado eram, o que, meus amados irmãos? Dizimistas antes da lei. O dízimo foi adotado na lei, Levítico 27:30. Quase 450 anos depois de Abraão, vem a lei. A lei chega e a lei corrobora o dízimo. A lei confirma o dízimo que já existia desde os primórdios da humanidade. Por favor, Levítico 27:30 revela que a lei adotou o dízimo que já era praticado antes dela. Levítico 27:30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Muito bem. Nós vemos aqui o esclarecimento. Deus dizendo na sua santa palavra que todas as dízimas, ou todos os dízimos, depende da tradução, todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. São santas ao Senhor. Então, meu irmão, fique consciente. Quando você engole o dízimo, quando você gasta o dízimo, quando você não é dizimista, você tem direito, nenhum pastor vai pegar na sua goela. Nenhum pastor vai na sua casa, nenhum pastor está autorizado a ir buscar dízimo na casa de ninguém, nenhum pastor, de jeito nenhum. A Bíblia diz assim, trazei todos, a Bíblia não diz buscai, nunca. Eu estou com esses anos todos de ministro do Evangelho, nunca cheguei na casa de um crente, a não ser como um pastor. Esse fato é verdade também, e eu sei onde é a cidade, sei onde é o estado, e só não sei o nome do pastor. Mas tinha um pastor que não tinha juízo, e ele tinha um irmão que era o chefe do correio, e ele sabia o dia que o irmão recebia, e ele amanhecia o dia na porta do correio, o pastor. E quando o irmão abria a porta do correio, o chefe do correio, quando abria, disse, pai do senhor, meu irmão, vim buscar o dízimo do senhor. O crente botava a mão no bolso, entregava. Mas um dia o crente desviou-se, e o pastor foi lá. O pastor disciplinou o crente, desviou, disse, pai do senhor, meu irmão, não sou mais crente, não. Disse, mas eu vim buscar o dízimo. Disse, mas eu não sou mais crente. Ele, sou crente ou incrédulo, eu vim buscar o dízimo. Não, meu irmão, nenhum pastor está autorizado a fazer isso. Não, nenhum pastor. É ridículo, é aético e tudo que não presta. Não, não é preciso ir buscar, porque a Bíblia diz, trazei. O crente traz com alegria. Quem pode dizer a glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Então, meus amados irmãos, a lei esclareceu que o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo é do Senhor, a dízima do campo, a dízima de tudo, os nossos vencimentos, os nossos salários, 13º, o terço de férias, alguma coisa que nós ganhemos, os nossos comércios, os nossos lucros que nós vendemos. A Bíblia diz, as dízimas são santas ao Senhor. Quando você devorar o dízimo, você diga, eu estou devorando, mas eu sei que eu estou devorando o que não é meu. Eu estou devorando o que pertence a quem, meus amados irmãos? A Deus. Porque está determinado na Santa Palavra que a 10ª parte de tudo do campo, quando a Bíblia diz do campo, do fruto, o campo são as ovelhas, as vacas, os animais, o campo, o que o campo produz, a semente do campo, as árvores do campo, quer dizer, tudo que Deus nos dá, significa que nós não é nosso, pertence ao Senhor. E nós temos juízo, nós temos consciência, nós somos servos de Deus, nós temos a guia da Bíblia, nós temos a guia do Espírito Santo de Deus, para nos orientar e sabermos que pertence ao Senhor. O dízimo, irmão, continuou nos livros históricos. Vamos ver Neemias, nosso querido Neemias. Neemias, capítulo de número 12, versículo 44, nos revela que o dízimo continuou
Em toda a Bíblia, o dízimo ele vem dos primórdios, ele passa pela lei, ele passa pelos livros históricos, ele passa pelos livros proféticos, ele passa pelos livros sapienciais. Neemias 12, 44. Tem muitos exemplos, mas não dá para ler. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Isso foi no tempo de Neemias, depois desse avivamento. Depois desse avivamento, irmão, o povo trouxe com que? Voltou a trazer com que, meus amados irmãos? Com alegria. O povo estava alegre porque viu que os sacerdotes estavam voltando, viu que a construção voltou, o templo foi reedificado, levita cantando salmo, sacerdote oferecendo sacrifício, sacerdote oferecendo incenso e o povo trazendo os dízimos com alegria. Nós vamos ver nos livros poéticos, os livros poéticos também, irmão. Os livros poéticos continuam falando que as primícias são de Deus. Vamos ver Provérbios 3, Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra ao Senhor com que, meus amados irmãos? Com as primícias de toda a tua renda. Irmãos amados, quando nós damos o nosso dízimo, as nossas primícias ao Senhor, nós estamos honrando a Ele. Nós estamos dizendo, Senhor, eu reconheço que isso veio de Ti. Eu reconheço, Senhor, que isso te pertence. Eu vim te honrar. Eu vim te adorar. É uma forma de honrar a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Na minha Bíblia diz com os teus bens. E com as primícias. A primeira parte, na minha Bíblia diz a primeira parte. A primeira parte de todos os teus ganhos. E o que é que vai acontecer se você honrar a Deus assim? Deus te agrada? O que é que vai acontecer no 10? Olha o 10. Todo mundo lê junto com o pastor, por favor. 1, 2, 3. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha aí, irmão, os teus celeiros vão ser abençoados. Ah, pastor, mas eu não tenho celeiro em casa. Meu filho, quem foi que disse que celeiro só é se for do cavalo? Glória a Deus. Não. Celeiro aí é uma linguagem, claro que naquele tempo era celeiro mesmo, né? Onde guardava o trigo, onde guardava o feno, onde guardava... Mas significa que aquilo que é teu vai ser abençoado, vai ser cheio, vai ser transbordante. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite, irmãos amados? A tua despensa, tua conta bancária, a tua vida, os teus filhos, tudo que te pertence vai se encher abundantemente. É a promessa de Deus. Malaquias, eu não vou ler Malaquias, porque todo crente sabe. Malaquias foi do tempo da volta do cativeiro. Malaquias 3, 8 e 10 eu não vou ler, porque todo crente sabe. Mas no Novo Testamento, irmão, quando Cristo veio à terra, Cristo corroborou. Cristo disse que os dízimos deveriam continuar sendo entregues. Mateus 23 e 23. Se eu fosse você, eu abriria a Escritura e também pintaria, grifaria, sublinharia este texto. Jesus discutindo com os fariseus, Jesus repreendeu os fariseus, porque os fariseus, eles eram só de aparência. Sabe o que era que eles faziam? Se eles tinham um pé de coentro em casa, o endro. Quem já teve pé de endro em casa? Quem já teve um pé de endro? Hoje está difícil, né? Tem que plantar em caqueira, porque quase todo mundo não tem onde plantar. Mas o fariseu, se ele tivesse um pé de endro, quando o endro amadurecia, ele tirava o endro, pesava o pezinho de endro, todas as folhinhas, aí tirava o dízimo do endro, do pé de endro, e botava dentro de um bisaquinho. Aí chegava no templo, para dizer que era bem crente. Sacerdote. E o sacerdote, o que é isso? Olha, sacerdote, deixa eu botar os meus piscinês. Aí olhava, tantinho assim de endro. O que é isso, meu filho? Foi o dízimo do Senhor. Aleluia. Cominho. Quem sabe o que é cominho? Quem sabe o que é cominho?
Ele tinha um pé de cominho em casa, aí ele batia o cominho, tirava, aí quando tirava o cominho, aí dava um bisaquinho desse tamanho, irmão. Parecia um dedal. Quem conhece dedal? Quem lembra de dedal? Né? Parecia um dedal. Aí trazia um dedalzinho de cominho. Olha, sacerdote. Aleluia. Que era para dizer que era bem crente. Aí Jesus disse, minha gente, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizimam o pé de endro, dizimam o pé de cominho, dizimam o pé de hortelã, eu não sei se da folha larga ou da folha miúda, glória a Deus. Dizimam o pé de hortelã, traz para a igreja, mas despreza o mais importante. O problema não era porque eles dizimavam, o problema é porque eles dizimavam, mas desprezavam o mais importante, que era o quê? Vamos ler o versículo para que nós entendamos. Todo mundo leia com o pastor, por gentileza. 1, 2, 3. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Irmão. Jesus disse, olha, Jesus repreendeu, não era porque eles davam o dízimo. Jesus repreendeu porque eles eram uma religião de fachada. Jesus disse, vocês trazem o dízimo da hortelã, vocês trazem o dízimo do cominho, vocês trazem o dízimo do endro, mas vocês desprezam o mais importante, que é o amor. O juízo, fazer justiça, fazer o que é certo, despreza a misericórdia. Você não tem misericórdia de ninguém e vocês não têm fé. Aí Jesus disse, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus disse que vocês devem dar o dízimo, vocês não podem omitir, vocês devem dar. Agora vocês têm que ter amor, vocês têm que ter misericórdia, vocês têm que ter fé. Em outras palavras, tanto deveis fazer umas, como deveis fazer as outras. O próprio Cristo, quando veio à terra, a segunda pessoa da Trindade, o Deus feito carne, ele disse, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer o dízimo, dar o dízimo, mas vocês não podem desprezar o mais importante. Porque na Bíblia existe hierarquia de valores. Existe ou não existe? Existe, irmão. Existe. Se você der o dízimo, mas você não amar, não adianta. É verdade, não é, irmãos amados? Jesus disse, deveis fazer estas e não omitir aquelas. Cristo carimbou o dízimo. Cristo chancelou o dízimo. Cristo disse, deveis fazer estas coisas sem deixar as outras. Quer dizer, tanto era para ter amor, tanto era para fazer justiça, tanto era para ter fé, como era também para trazer o quê? O dízimo. E como é que você diz que a lei aboliu? E como é que você diz que no Novo Testamento o Senhor Jesus aboliu o dízimo? Não, ele disse, deve tanto fazer uma coisa, como fazer a outra coisa. Não pode omitir uma, nem desprezar a outra. Glória a Deus. E no livro de Hebreus, fala também, no tempo presente, falando a respeito do dízimo, em Hebreus 7, 8, o autor da carta aos Hebreus, ele não diz que era uma coisa do passado, ele diz que é uma coisa do presente. O dízimo é recebido por Deus lá no céu. Você entrega ao sacerdote na terra, homem que morre, mas quem recebe é aquele de quem se testifica que vive. Quem foi que ressuscitou e subiu para o céu? E testifica que vive? Quem foi? Jesus. Então o autor da carta aos Hebreus diz que quando o crente dá o dízimo, quem recebe no céu, aqui na terra quem recebe é homem que morre, mas lá no céu é aquele que vive que recebe. Hebreus 7, 8. Hebreus 7, 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Vocês creem que a Bíblia é inspirada? Vocês creem que os tempos do verbo são inspirados também? Deus não ia dizer uma coisa presente se referindo ao passado. Quando ele disse presente é porque é presente. Olha aqui o que foi que ele disse. Ora, aqui certamente tomam é passado. Professora, me ajude. Quando falo em português, irmão, que eu falo e olhando para ela. Eu falo e olhando para ela, porque ela é minha mestra em português. E quando eu fui fazer a prova do vestibular, ela foi quem ficou vigiando a gente na sala de aula, para ver se filava. Por isso que ainda olho para ela com medo hoje. Glória a Jesus para sempre. Depois de 17 anos. Glória a Deus. Irmã Creuza, aqui certamente tomam é passado ou é presente? Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. E ali, porém, aquele de quem se testifica que vive.
Paulo, o autor da carta aos Hebreus, diz que quando a pessoa entrega o dízimo ao homem que morre. Quem é o homem que morre? Que a pessoa entrega o dízimo? A igreja, ao ministério. Aqui recebe dízimo o homem, tomam presente, não é tomavam. Porque quando a carta aos Hebreus foi escrita, a lei já tinha sido abolida no Calvário. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele não disse aqui tomavam. Ele disse aqui tomam, presente do indicativo. Tomam dízimos homens que morrem, mas quem recebe lá em cima é aquele de que se testifica que vive. Quando você colocar o dízimo na salva, quem vai administrar é o pastor da igreja, é a administração da igreja. Mas a Bíblia diz que o homem que morre recebe, mas quem recebe lá em cima é aquele de quem se testifica que vive. Então não é passado, é presente. O autor da carta aos Hebreus é Novo Testamento. E ele não disse tomavam dízimo, ele disse tomam. Quer dizer que o dízimo continuou na nova aliança. Mas para encerrar, irmãos, porque é muita coisa, o apóstolo São Paulo, irmão, ele disse que assim como era no Antigo Testamento, essa é uma cacetada naqueles que dizem que não é mais. O apóstolo São Paulo, escrevendo em primeira carta aos Coríntios, falando sobre o sustento ministerial, falando sobre o sustento do ministério da igreja, falando sobre a nova aliança, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 13, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 13 e 14. Com esse encerraremos, porque tem irmãos que pegam o ônibus, um ônibus que passa aqui 9 e pouquinho, e se eles perderem, dá dificuldade no próximo trabalho. Muito bem. No próximo ônibus demora um pouquinho a passar. Vamos ver. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Isso aqui é Velho Testamento ou é Novo Testamento? Velho ou Novo Testamento? Paulo é o apóstolo da antiga aliança ou é o apóstolo da nova aliança? Vamos ver. E Paulo não gostava de coisas que Deus não confirmou na nova aliança. Por favor, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O apóstolo São Paulo, ele faz uma alusão ao templo. Ele faz uma alusão ao altar do templo. E ele diz, não sabeis vós, porque quando Paulo escreveu Coríntios, o templo ainda existia. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, o templo de Deus ainda estava de pé. O templo só foi destruído no ano 70. O templo só foi destruído no ano 70. Ele diz aqui, não sabeis vós que os que administram do que é sagrado comem do que é do templo? E o que era que o povo levava para o templo? Dízimos e ofertas. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Assim ordenou. Ele mostra como era na antiga aliança e ele diz, assim também ordenou o Senhor. Quem é esse Senhor que Paulo está falando aqui? Ordenou o Senhor. Quando Paulo fala o Senhor, ele se refere a Deus Pai, a Deus Filho ou a Deus Espírito Santo, em regra geral. A quem ele se refere? Em regra geral, a Deus Filho, a Jesus. Ele diz que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de quem? Aí Paulo diz que como era no Antigo Testamento, como era na antiga aliança, Paulo disse, assim ordenou também o Senhor. O Senhor Jesus, quando trouxe a nova aliança, ele disse, vai continuar do mesmo jeito que era. Quem pode dizer amém? Amém.